Oração, gente, não é placebo. Que vai higienizando a mente, sobretudo os médiuns, porque quando ele entra nesse processo de subjugação, são casos muito graves. Casos muito graves. A subjugação é uma constrição que paralisa a vontade daquele que a sofre, paralisa a vontade. O comando agora não é mais da pessoa, é do espírito obsessor, é ele que comanda e faz agir a seu malgrado. Agir. É um processo, tá? Numa palavra, o paciente fica sob um verdadeiro jugo. Tomado, possuído. Essa subjugação pode ser moral, como a gente disse, ou corporal. E aí tem um caso aqui, né, que o próprio dos médicos trabalha com a gente, né? No primeiro caso, o subjugado é constrangido a tomar resoluções muitas vezes absurdas e comprometedoras. A gente não vê isso no dia a dia? São processos graves, mas começam numa obsessão simples. Começa com um filete, que depois aquilo vai abrindo um sucro, vira um riacho, daqui a pouco vira um rio trabalhando. Para segurar aquilo é complexo. Mas começou. A Joana de Ângeles, ela diz assim, né? Em uma de suas exortações, a erva daninha a gente só nota quando ela medra. Então tem que tomar conta, no diário. Né? No segundo caso, o espírito atua, está no livro dos médicos, atua sobre os órgãos materiais e provoca movimentos involuntários. Então a pessoa se suicida, ela provoca, ela tem episódios de homicídio, de briga, taca as coisas na parede, grita, vocifera. A irascibilidade, inclusive, é um ingrediente fundamental para a ignorância. Uma pessoa altamente esclarecida e com ira, ela é ignorante, porque a irascibilidade cega. E isso não sou eu quem diz, é Daniel Goleman, que cunhou a expressão coeficiente emocional. Essa habilidade emocional que a gente precisa ter no trato com os outros, o tato psicológico. Às vezes não dizer nada quer dizer muita coisa. É só ficar quieto. Você tem aquele roubo, né? Precisa controlar, porque ali tem uma nuvem de testemunhas. Conhecemos um homem que não era jovem nem belo, e que sob o império de uma obsessão dessa natureza, obsessão física, se via constrangido por uma força irresistível a pôr-se de joelhos diante de uma moça, que aí ele andava assim, então de repente ele caía, como se ele estivesse se declarando. Mas a visão espiritual daquele assunto era o espírito como se estivesse com a charrete assim, ó, segurando e puxava, e vibracionalmente o espírito então encarnado, sob o domínio desse, promovia o ridículo. Quantas cenas de ridículo nós já não presenciamos? E que estão altamente associadas a processos obsessivos. Então, como a gente disse, o material que nós trouxemos, ele, além de trabalhar o socorro espiritual, além de trabalhar essa questão do planejamento reencarnatório, ele nos dá um alerta muito grande da nossa condição como espíritas, da nossa condição como médiuns. O médium deve ficar muito atento, muito atento. Como o tempo é um corcel, né? É um instrumento muito vigoroso, nós vamos deixar aqui esse conjunto de reflexões para todos nós. E abrir aí, talvez, não sei, logo entrego a palavra aí para
Nós temos mais alguns minutos para concluir, para alguém perguntar, para comentar. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, perguntar. Eu achei a primeira vez que eu escuto você falando, eu achei maravilhosa. Eu compartilho todo o seu pensamento. Eu enxergo o efeito da seguinte, eu enxergo o problema da seguinte maneira. Eu dou aula no quarto ano, tá? Então eu vejo assim, quando eu pego alunos, muitas vezes alunos que estão no quarto ano e não conhecem os filhos macerados de Kardec. Eles não conhecem os pilares, né? Então, assim, eu conheço dirigentes, presidentes que não conhecem a doutrina espírita. Eu acho que o nosso grande problema é esse, a falta de conhecimento, né, dos livros de Kardec. Porque se você não conhece Kardec, você não conhece nada. Não adianta a gente falar dos problemas, de falar da Perpulana, de falar da André Luiz. Essa é a minha opinião. É triste, mas é real, é verdadeiro. É um defeito gravíssimo, sabe? Então acho que tem que começar as casas espíritas, as direções, tem que começar a fundar isso. Porque não adianta você pegar um professor e jogar para dar aula para uma aluna no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, e o camarada não vai fazer Kardec. É a minha fantástico. Um bate-papo. Um bate-papo, né? Eu acho que outra coisa também que eu... Seria legal se falasse o nome, o centro, É o microfone? Anderson. Outra coisa que eu vejo também, e na minha opinião eu acho complicado, quando vem um palestrante, ele pega o Evangelho, por exemplo, fala, então pessoal, hoje a gente vai falar sobre isso. Aí ele só lê o texto. Então pessoal, acho que já é bem explicativo, né? E encerra lá. Eu acho complicado, porque assim, o Evangelho, ele tem algumas palavras que são mais difíceis. E se você não consegue traduzir isso para as pessoas, para que todo mundo tenha um entendimento, você só está lendo aí. Não diferencia em nada, por exemplo, do que se fazia antigamente. Seria um texto muito difícil para que as pessoas não entendessem. É o que eu acho. Pegando um link do que vocês dois disseram, é um pouco assim de didática, né, que eu acho que talvez a gente precise ter. Eu me lembro, a Regina vai lembrar disso, alguns anos atrás, numa certa instituição que nós frequentamos, a instituição convidou a gente para aplicar um curso de mediunidade. E eu disse assim, poxa, que alegria, né? O material que você fica à vontade. O material que a gente vai usar é o livro dos médiuns. Nossa, mas é um livro muito pesado, né? Um livro denso. Mas é um livro que trata do assunto. Mas as pessoas não vão gostar. As pessoas não vão gostar. Eu falei, bom, isso que você está dizendo, aí é o meu desafio, em tornar o assunto interessante. Porque a comunicação, gente, o princípio básico da comunicação é uma mensagem que parte do emissor para o receptor. Se eu digo alguma coisa aqui que vocês não entendem, a responsabilidade é minha, não é de vocês. Até em palestra pública, a pessoa usa a palavra perispírito. Entrou na casa espírita, a palestra pública, o nome é palestra pública porque é para o público. É para quem é agnóstico à doutrina espírita, para quem desconhece os princípios básicos da doutrina espírita. Então, não é uma aula de direito penal quando se está trabalhando sobre o aborto, não é. Se eu sou um advogado espírita, eu primeiro sou um espírita advogado. Então, vocês imaginam, eu trabalho com ciência da computação, eu vou ficar falando aqui um monte de coisa que não tem nada a ver, para poder parecer bonitinho. Então, a gente tem que ter uma certa disciplina no verbo. Isso é fundamental, isso é didática.
Se eu falo de perispírito, se eu explico que Allan Kardec, que era um pseudônimo de um professor francês, Hippolyte Léon-Denis Arrivaille, que ele estudou em Verdun, na Suíça, teve um mentor ótimo, chamava-se Johann Henrique Pestalozzi, ele estudou na Suíça. Esse Pestalozzi bebeu de um outro cara fantástico, que chamava-se Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. E Rousseau passou para Pestalozzi uma ideia que ele aplicou no seu instituto, aulas extracurriculares. Uma delas, que era que Kardec se valia, era a aula de botânica. Gostava de mexer com terra, com plantinha. Quando ele pegou a semente de um pêssego, ele viu uma película, chamava-se perisperma, e cunhou uma expressão, chama-se perispírito, que é o corpo espiritual do espírito, porque o espírito em si mesmo é imaterial. Quando alguém diz que viu a minha avó desencarnada, ela viu um corpo espiritual da minha avó, que a minha avó mesmo, em essência, ela é imaterial. Para ficar fácil de entender isso, nosso lar, André Luiz, em desdobramento parcial pelo sono desencarnado, deixa o corpo espiritual e vai, em essência, ter com sua mãe. Agora sim eu posso usar a palavra perispírito à vontade, porque eu expliquei. Agora, tem um ponto aí nesse assunto. Tem um ponto aí. É que para que você explique alguma coisa, você precisa conhecer. Tem que saber. Nem sabe o que é também. Então, como que ele vai explicar uma coisa que ele nem sabe o que é? Porque ele não estudou. E a gente se perde nisso, né? Porque nós acabamos colocando as nossas aflições em cima de algo que é simples de resolver. Porque eu posso não conhecer, mas alguém conhece no meu lugar. E aí eu chamo essa pessoa que conhece para fazer melhor. Alguém faz um almoço na casa espírita, você vai dar um aviso. Isso é um clássico. Aí eu pego um pedaço de papel. Domingo. Como é que está escrito aqui? Está escrito aqui. Pera um instantinho, gente. Como é que está escrito aqui? Ah, tá. Domingo, estrogonofe, arroz, refresco, valor. Quanto é isso aqui? Aí não dá, né? Você pede alguém, um jovem. Gente, olha, a Dona Maria, vocês conhecem a Dona Maria aqui na Casa Espírita? A mulher tem uma mão, aí você soletra, porque quando você soletra, você enfatiza. São técnicas. Ela tem uma mão sensacional. Nossa, a comida dela, olha, ela vai fazer estrogonofe, gente. Vocês têm que comer o estrogonofe dessa mulher. Quer dizer, é outra forma de passar a mensagem. Então, tem expositor, só para eu concluir, tem expositor que quando você olha para o conteúdo da palestra, é maravilhoso, mas a voz da pessoa eu chamo de compressor de ar-condicionado. O pessoal vai concordar com tudo, né? Palestra na Casa Espírita, 8 horas da noite, a pessoa trabalhou o dia inteiro. Você presta atenção assim, ó. Você passeia, presta atenção e a pessoa está cochilando e você... Porque Jesus, a pessoa você mexe no tom de voz. São técnicas. Técnicas de oratória. Então, como a gente... tem uma frase, para não me alongar mais nesse tema, em relação à mediunidade. O Centro Espírita Caminho da Redenção, ele construiu um opúsculo, chama-se Qualidade na Prática Mediúnica. É um livro maravilhoso, é um livro dividido em várias partes. Esse eu acho que tem aí. Opa! Aí, ó. Obrigado. A gente combinou, né? Tem ali, Tem a série toda aquela Manuel Filomeno de Projeto Manuel eu vi ali, eu entrei, foi a primeira coisa que eu vi. Qualidade na prática mediúnica. Lá, o projeto, o livro é dividido assim: o projeto responde, Divaldo responde, os espíritos respondem. É dividido assim. Não sei se exatamente não é a mesma ordem, acho que não. E lá, na primeira dessa parte da obra, o livro diz assim, que é uma frase de Goethe, tá? Que é um pensador que
deu uma contribuição muito grande, filosófica, sobretudo, dentro da história da humanidade. Ele diz assim: não pode haver nada pior do... Olha o que eu vou dizer. Vou repetir o que ele disse. Não pode haver nada pior do que uma pessoa munida de boa vontade sem saber o que faz.